E aí, pessoal, que é o Elias, sou a história de vocês. Hoje a gente está aqui para falar de filosofia, né? Essa é uma aula destinada aos alunos do nono ano, tá? Então, nós vamos dar continuidade àquele conteúdo que a gente já começou quando começou a discutir sobre o Comte, né? Então, a gente falou sobre positivismo, pensado lá pelo Auguste Comte. Hoje a gente vai continuar discutindo a partir do Marx, né? Então, assim, a gente vai falar sobre o materialismo histórico do Marx. Esse conteúdo está lá no capítulo 3 da unidade 2, então pega o livro lá, né? Dá uma olhada e aí faz o acompanhamento. Pessoal, é muito importante que vocês leiam o livro, não esqueçam de ler o livro. O vídeo não é suficiente, né? Então deem aquela lida com bastante atenção, façam as anotações e me enviem, né? Não esqueçam de enviar lá no Google Class para eu poder tirar dúvidas, né? Para a gente poder fazer esse contato, para a gente poder ir se comunicando, certo? Então, sem mais demora, vamos para a aula, tá? Pessoal, o materialismo histórico, né? Do Marx, né? Foi pensado aí pelo Karl Marx e o Friedrich Engels durante o século XIX, né? Esses dois autores vão refletir sobre o capitalismo de maneira geral. Então, por exemplo, o Comte tinha uma visão mais otimista em relação ao capitalismo, né? Entendendo o capitalismo como o último estágio do desenvolvimento humano, né? Fazendo parte daquele que ele chamou de estágio positivo. Já o Marx e o Engels, eles na verdade vão fazer uma crítica ao capitalismo, né? E vão ver o capitalismo com outros olhos, que não era aquele mesmo de otimismo que o Comte, por exemplo, passou a observar, tá certo? Então, vamos tentar entender o que quer dizer o materialismo histórico aqui pensado pelo Marx. Karl Marx e Friedrich Engels, né, são os fundamentais pensadores dessa corrente sociológica, histórica, enfim, né, filosófica também. É, e o pensamento deles se desenvolve, né, ao longo do século XIX. Né, ambos é, nasceram, né, no século XIX e viveram em contato ali com aquela sociedade capitalista que estava ali em pleno desenvolvimento. O século XIX é considerado um dos séculos assim, de maior é, efervescência desse novo modo de vida, né, capitalista, essa nova sociedade que crescia segundo os critérios aí estabelecidos pela Revolução Industrial. E esse critério ele era marcado por uma desigualdade muito intensa, né? Então, o Marx, o Marx e o Engels, eles vão observar essa desigualdade e vão dialogar com uma filosofia revolucionária, né, descendente aí, por exemplo, lá do século XVIII, de Saint-Simon, os socialistas ditos utópicos, né, também dos iluministas, né, como o Rousseau, que estuda a desigualdade, que pensa a desigualdade. Então, esses filósofos vão descender dessa filosofia anterior, mas agora passam a produzir uma filosofia cada vez mais revolucionária, no sentido de que essa filosofia ela tinha uma análise científica, vamos dizer assim, da, da realidade daquele momento e proposições fundamentadas nessas análises para uma sociedade futura, né? Então é famosa aí a afirmação do Marx, né, de que os filósofos não fizeram mais do que interpretar o mundo de forma diferente, né? E ele dizia que na verdade essa não deveria ter sido o grande interesse da filosofia, e sim transformar esse mundo. Então, na perspectiva do Marx, essa filosofia ela não bastava apenas interpretar o mundo de forma diferente, de forma profunda, mas sim percebê-lo, compreendê-lo e, acima de tudo, transformá-lo. Então, por isso que essa filosofia do Marx ela é uma filosofia revolucionária, né, no sentido de que propunha uma mudança profunda nessa sociedade, no modo como a sociedade se organizava lá no século XIX. Tá? Aqui a gente vê, né, Marx principalmente, né, foi quem se debruçou sobre o estudo aí das condições sociais e econômicas daquele momento, né? Então ele passa a estudar os modos de produção dessa sociedade, as condições econômicas, não só da sociedade capitalista lá no século XIX, mas faz um paralelo com sociedades anteriores, né? Busca estabelecer a compreensão
do funcionamento econômico e social dessas sociedades para fazer a crítica ao capitalismo, né, como ele defendia. A principal obra em que o Marx faz isso é O Capital. Né? O Capital é um livro bastante extenso em que o Marx ele faz uma análise profunda sobre as estruturas econômicas ali do capitalismo no século XIX, né? E a forma como esse capitalismo ele se estruturava, né? Representando aí toda uma dominação, né? De uma classe social, aí no caso a burguesia, defendida pelo Marx, né? Então ele criticava o fundamento do capitalismo, que era a desigualdade e a injustiça. Na concepção de Marx, né, o capitalismo ele era marcado, ele produzia essa desigualdade cada vez maior e, consequentemente, uma injustiça decorrente dessa desigualdade. Né? Então, para o Marx, pensar o capitalismo era necessariamente pensar a desigualdade e pensar a injustiça, né? Principalmente no que se refere à distribuição da riqueza, né? Como eu falei, uma coisa estava ligada à outra. Então, na concepção de Marx, o capitalismo ele é desigual porque fazia com que uma pequena minoria fosse detentora da maior parte da riqueza, enquanto uma maioria não usufruía da riqueza que produzia. Então essa diferença aí, essa diferença social, econômica, seria aí uma característica marcante do capitalismo na concepção de Marx. Tá? E aí, tendo em vista que era uma sociedade desigual e injusta, Marx não considerava que o capitalismo fosse o último estágio dessa civilização. Então, ele já faz aí uma crítica ao positivismo kantiano, né? Tendo em vista que, na sua concepção, o último estágio da civilização humana seria aquele estágio em que a igualdade social estaria estabelecida, não haveria injustiças, nem haveriam desigualdades, né, de maneira geral. Então, se o capitalismo seria dotado dessa desigualdade, dessa injustiça, logo não poderia ser, né, de forma alguma, o último estágio dessa sociedade, dessa civilização. Então, é por isso que ele vem defender a ideia de rompimento com o capitalismo. Então, se o capitalismo não era o último estágio desse desenvolvimento, então era necessário fazer um rompimento com o capitalismo, justamente para garantir o desenvolvimento histórico aí dessas questões sociais, né? Abolindo a desigualdade, abolindo as injustiças, né? E garantindo o bem coletivo na sua concepção. Tá? Aqui o Marx, né? Aqui duas imagens, aqui Marx e Engels, né? Para quem nunca viu nenhuma imagem de ambos, né? Mas está aí com Marx e Friedrich Engels, ambos, né? Nasceram ali na região que hoje é a Alemanha, né? Então são aí de origem alemã. Né? O Marx, pessoal, o pensamento do Marx, né? Ele passa a ser definido como materialismo dialético, ou também chamado de materialismo histórico. E o que é isso? Né? É a ideia de que as condições materiais é que determinam o curso, né, da história e da organização das sociedades. O Marx ele faz essa oposição justamente à chamada dialética hegeliana. Então você tem o materialismo dialético em oposição à dialética hegeliana, né, que era uma dialética pensada pelo Hegel, e ele pensa dentro do sentido de que haveriam, né, forças metafísicas, né, um espírito que garantia o desenvolvimento histórico e o desenvolvimento social. Então, na concepção de Hegel, não eram as condições materiais, mas esse espírito metafísico da história que fazia com que as sociedades se desenvolvessem, progredissem, se organizassem das formas como elas se organizavam. E o Marx ele vai discordar justamente disso. Né? Na sua concepção, não é essa ideia de espírito ou força que vai mover a história ou algo desse tipo, mas sim as suas condições materiais. Né? Então aqui uma citação para a gente entender. Então, para Marx e Engels, a realidade, mesmo sendo dinâmica, não seria a expressão de nenhum espírito ou de nenhuma força infinita, mas sim das relações materiais de existência. E quando Marx fala de relações materiais de existência, nós estamos falando da produção, do trabalho, da forma como uma sociedade ela distribui a riqueza e da forma como ela produz na sua
organização, né? Então, na concepção do Marx, o trabalho seria aí o fundamento, né, dessa sociedade, da forma como ela se desenvolve, desse materialismo dialético. Quer dizer, o homem é o único ser capaz de transformar a natureza com um objetivo definido, né? Então, o ser humano, esse trabalho garantido aí por essa consciência do ser humano, por ter, né, um objetivo, garantiria aí ao ser humano um certo domínio da natureza. E é justamente essa relação do homem com a natureza, né, e a forma e também com outros homens, quando ele passa a produzir, e a forma como isso é produzido, bem como a forma como isso é distribuído, é, são o que gera, na concepção de Marx, a característica de uma sociedade, é o que gera a organização e o desenvolvimento dessa sociedade, né? Não seria nenhuma força metafísica nem nada nesse sentido, mas simplesmente a relação material, né, as relações econômicas que os seres humanos estabelecem entre si. Tá? Como eu coloquei aqui, né, o trabalho ele seria então o grande produtor da cultura, tendo em vista que a cultura seria justamente essa transformação objetiva da natureza, não só a transformação física, mas uma transformação consciente com objetivo, né, para atingir determinado fim. Então, a cultura ela era um produto desse trabalho e a organização social ela é fruto dessa cultura, da forma como as pessoas se relacionam, né, economicamente e socialmente, de acordo com esse trabalho, com a distribuição da riqueza e tudo isso. Né? Então você vê que o Marx ele inverte aí a ordem hegeliana, né? Então, enquanto Hegel pensa num espírito que providencia e faz com que a história aconteça, o Marx defende que não é esse espírito, e sim as condições materiais, né? Não a questão ideal, mas a questão material que leva a esse desenvolvimento. Tá? Então, por exemplo, para o Marx, né, o Estado ele não é fruto de nenhuma força sobrenatural aí, espiritual, metafísica, e sim ela é fruto de uma relação de dominação, na concepção de Marx, que faria do Estado um mecanismo de manutenção do status quo, né? Quer dizer, a manutenção, a permanência daquela ordem social estabelecida, né? Em que aqueles que dominam permaneceriam, né? E garantiriam por meio do Estado o domínio sobre os dominados, né? Seria a ideia, uma ideia muito recorrente em Marx, é a ideia de oprimido, né? E opressor. Então, na concepção de Marx, o Estado ele existiria para manter os oprimidos e os opressores sobre a condição de opressor. Então, quer dizer, você tem aí essa dinâmica pensada pelo Marx segundo o Estado. Não é à toa que a gente vai ver que o Marx vai fazer uma crítica ao Estado e defender a abolição desse Estado futuramente, né, posteriormente. Segundo, uma coisa importante de pensar em Marx, né, como Marx pensou o capitalismo, Marx entendia que a sociedade capitalista ela era dividida em duas grandes classes sociais e que era justamente essa luta de classes que levava ao desenvolvimento da história, né? Por isso que, inclusive, Marx é considerado um dos pensadores que desenvolve o que a gente chama de teoria da história, né? Que é uma explicação, de maneira geral, assim, bem simples, né? Uma explicação para determinar como os acontecimentos históricos decorrem, né? E como a história ela se desenvolve. Então, para o Marx, a história ela é fruto dessa luta de classe. E o Marx faz uma analogia não apenas com o capitalismo, mas com os sistemas anteriores ao capitalismo, como o feudalismo, o escravismo. Né? Então, essa ideia de que haviam, numa sociedade, classes antagônicas que entravam em conflitos, né? E que o conflito dessas classes geravam novos modos de organização, né? Então, haveria em cada sistema uma classe que dominava e uma classe que seria dominada, certo? Que aí, como eu falei, são antagônicos, são opostos, né? Então, no caso do capitalismo, na concepção do Marx, existiria a burguesia, que seria aquela classe social que é proprietária dos meios de produção. Quando eu falo meio de produção, estou falando de fábricas, das máquinas, né, das indústrias, dos bancos, ou seja, eram os que eram considerados os capitalistas, né, aqueles donos proprietários da propriedade privada, literalmente. E do outro lado da balança teriam os proletários, né, o proletariado, que seria essa classe composta
por aqueles que não possuíam os meios de produção, né? Quer dizer, aqueles que não tinham fábricas, que não tinham máquinas, que não tinham meios para a sua sobrevivência, só possuíam a sua força de trabalho para vender. Então esses proletários, eles vendiam a sua força de trabalho para a sua sobrevivência, garantir a sua sobrevivência. E é essa relação entre essa burguesia proprietária dos meios de produção, né, que na concepção do Marx é uma minoria, e esses proletários que são a maioria, é essa relação entre essas duas classes que vai pautar a dinâmica do capitalismo, né, na concepção do Marx. E essa relação entre burguesia e proletariado, entre proprietários das fábricas, indústrias, patrões, bancos, e o trabalhador proletário que não possuía propriedade privada, que não possuía as máquinas nem as fábricas, e que vendiam a sua força de trabalho, haveria aí uma relação de exploração que o Marx denomina como mais-valia, né? Então, o que seria essa mais-valia pensada pelo Marx? Na sociedade capitalista, haveria uma margem daquilo que era produzido que não era pago ao trabalhador, né? Então, o trabalhador, ele trabalha, né? Ele produz, mas recebe apenas uma parte daquilo que ele produz, né? É como se você imaginar um trabalhador que fabrica, sei lá, garrafas, ele produz tantas garrafas num mês, numa semana, e ele recebe um valor não igual ao produto, né? A somatória aí da riqueza que ele produziu, mas apenas a uma parte. Então essa parte que ele recebe é o salário, e essa parte que ele não recebe, o Marx chama de mais-valia, né? Que seria aí a diferença entre o valor da mercadoria e o valor que é pago ao trabalhador, né? Então assim, quando você pensa, né, o trabalhador ele recebe um salário fixo, mas a produção dele, né, ela é muito maior do que o salário que ele recebe. Dentro dessa lógica, o trabalhador ele se apropria apenas de uma parte da riqueza por ele produzida. Então, esse excedente aí, né, isso que não é pago ao trabalhador, esse excedente que não é pago a ele, o Marx chama de mais-valia, e para ele, né, na concepção dele, esse é o fundamento do capitalismo, porque sem mais-valia, né, não haveria o lucro, não haveria o capitalismo, também não haveria a exploração sobre esses proletários. Então, quer dizer, você vê que na concepção de Marx, os interesses da burguesia eles são antagônicos aos interesses dos proletários, né? Enquanto na concepção do Marx a burguesia ela está preocupada com o seu enriquecimento próprio, o aumento do seu lucro, né, em detrimento das condições dos trabalhadores, os trabalhadores estão preocupados na sua sobrevivência, né, e garantir seus direitos, né, o direito àquilo que ele produz. Então você vê que seria aí interesses antagônicos, né? E isso, na concepção de Marx, gera essa luta de classes que é constante, que seria constante durante o capitalismo e que inclusive levaria ao próprio fim do capitalismo, tá? Então a gente tem aqui o Marx, como eu já falei, ele não só pensa o capitalismo na tentativa de entendê-lo, mas ele busca compreender o capitalismo e propõe uma nova sociedade diferente daquela que ele passa a analisar. Então, na concepção de Marx, para solucionar os problemas, né, essas desigualdades e injustiças ocasionadas pelo sistema capitalista, ele propõe o desenvolvimento de uma sociedade coletivista, né, que ele denomina como comunismo, né? Então seria a sociedade comunista, a sociedade que levaria, que solucionaria esses problemas do capitalismo, certo? Então, chegar nessa sociedade, né, seria um processo revolucionário na concepção de Marx, tendo em vista que, como eu falei, o conflito entre as classes ele é intenso, né? E como Marx defende a abolição da propriedade privada, por exemplo, Marx e Engels escrevem lá em 1848 o Manifesto do Partido Comunista, né, que foi assim a base, de certa forma, do pensamento comunista no século XIX, né, e que é aprofundado aos poucos
de acordo com que esses pensadores vão aprofundando seus estudos. E nesse manifesto ele defendia justamente a abolição, né, da propriedade privada, do sistema capitalista, como uma forma de atingir o sistema comunista na sua concepção. E esse processo seria um processo revolucionário, porque no pensamento de Marx, a burguesia ela dificilmente abriria mão do seu status quo, das suas propriedades, em troca, né, dessa igualdade social. Então, os trabalhadores, os proletários, os pobres, que deveriam fazer essa revolução e apropriar-se, né, dessa riqueza que era concentrada nas mãos dessa pequena parcela da população que seria a burguesia. Tá? Então, na concepção de Marx, esse processo revolucionário, né, levaria ao fim do capitalismo, né, por meio da abolição da propriedade privada. E quando a gente pensa em propriedade privada, pessoal, tem que ter muito cuidado em pensar, por exemplo, a questão da propriedade pessoal individual. São coisas um tanto quanto diferentes quando pensadas na lógica do Marx aqui, tá? Então, a propriedade privada aqui essencialmente é aquela propriedade capaz de produzir riqueza, né, por meio da exploração do trabalho. Então, seria aqui principalmente a ideia mesmo de fábrica, indústria, né, que passa a explorar, e a riqueza é produzida a partir da exploração desse trabalho. E aí, a abolição dessa propriedade, ela também aboliria a mais-valia, né, que é justamente aquela exploração que a gente comentou anteriormente. Então, com a abolição da mais-valia, né, a riqueza produzida ela seria distribuída igualmente. Né? A ideia aqui, como eu falei, né, essa ideia de você de distribuição igualitária da riqueza visava atender essa ideia de planificar a sociedade. Planificar no sentido de tornar a sociedade igual, né? No sentido de igualdade de condições. Então, para Marx, só seria possível chegar a essa igualdade social por meio da abolição da propriedade privada e da distribuição igualitária da riqueza produzida em sociedade. Então, somente assim seria possível chegar a uma sociedade também sem classes sociais. Então, essa planificação da sociedade levaria a uma sociedade sem classes e sem aquela relação de antagonismo que o Marx defendia como o motor da história, né? Então, a luta de classes. Então, com o fim das classes sociais, também terminaria a luta de classes. E, terminando a luta de classes, aí sim a civilização, na concepção de Marx, teria chegado ao seu estágio mais avançado. Então, o estágio mais avançado da civilização, de acordo com Marx, seria então a sociedade comunista, porque seria aquela sociedade que não possuiria classes e, consequentemente, não haveria antagonismos, e aí a história chegaria, entre aspas, aí, ao fim. Né? Inclusive, tem vários autores que criticam essa ideia e questionam essa ideia de fim da história. Né? Então, numa lógica bem simples aqui, eu coloquei, o Marx ele defende que essa transição em direção ao comunismo, ela seria uma transição não tão rápida, né? Ela passaria por vários estágios até chegar a esse estágio final que seria o comunismo. Então você teria aqui o capitalismo. Esse capitalismo ele passaria por um processo revolucionário, como eu falei, por esses trabalhadores e proletários, né, pobres que não possuíam a propriedade privada e que seriam superexplorados e tal. Essa revolução levaria ao estabelecimento de um Estado, né, governado por trabalhadores, né, e que atenderia aos interesses daquela sociedade, abolindo a propriedade privada, estabelecendo a propriedade coletiva. Né? A ideia aqui era justamente substituir a propriedade privada pela propriedade coletiva, e aí essa propriedade coletiva, ela sendo estabelecida, garantiria a uma planificação dessa sociedade, né, ao fim dessas classes sociais, das desigualdades sociais. E aí, com o fim dessa desigualdade social, com a planificação, com a propriedade coletiva tendo sido alcançada, esse Estado também deveria ser abolido. E aí, com a abolição desse Estado, você teria a chegada ao comunismo. Então,
Primeiramente, você teria ali o capitalismo, uma revolução que levaria a um socialismo em que o Estado deveria atender aos interesses da sociedade de maneira geral, garantindo a distribuição igualitária da riqueza, a abolição da propriedade privada, né, estabelecimento da propriedade coletiva. E aí, quando esse socialismo garantisse essa igualdade social, aí você teria a abolição desse Estado, e aí existiria, né, uma sociedade que viveria sobre a propriedade coletiva, sem Estado, né, e sem classes sociais, né, que esse estágio seria o estágio comunista, e na concepção de Marx, o estágio mais avançado aí do desenvolvimento da civilização. Tá? Então, você vê que é um pensamento bastante complexo, né? É claro que aqui é uma simplificação do pensamento de Marx. É muito importante que vocês leiam o livro para poder compreender um pouco melhor, né? Claro que estudar Marx é um pensador extremamente complexo, né? Que possui uma obra bem vasta. Na verdade, existem né, vários pesquisadores que estudam Marx, e aí a gente tem várias interpretações sobre o que Marx escreveu, pensou, e por isso que é muito importante também entender, pessoal, que existe uma diferença razoável aí entre o pensamento de Marx, né, que para alguns historiadores, filósofos consideram o pensamento marxiano, né, que é o pensamento do próprio Marx, e a chamada corrente marxista, né, que é justamente uma série de outros pensadores que se apropriaram da obra de Marx e de Engels e passaram a fazer interpretações e desenvolveram, né, uma série de teorias posteriores à vida de Marx, dando origem a uma corrente teórica, filosófica, que é o marxismo. Então, alguns pesquisadores fazem essa divisão. Bom, então, por hoje é só. Na próxima aula, a gente vai para o capítulo 4, então aqui a gente conclui esse capítulo 3, certo? Façam as anotações, anotem suas dúvidas, coloquem lá no Google Class para eu responder, tá? Não deixem de fazer as atividades valem nota, atividade do livro, nota de trabalho, e as atividades dos TDs que vocês estão pegando na escola valem a nota bimestral de vocês, tá bom? Então, valeu, obrigado por assistir e até a próxima.